O Fantasma da Quinta Avenida, Parte 2. A Morte de Bob. Autor Jerônimo Monteiro. Vendo o vulto cair, Dick Peter não perdeu tempo. Dirigiu-se para a porta e, ao sair, esbarrou com os criados que vinham novamente subindo, espavoridos com aquele tiro. Fique aqui, 2 homens e a governante, disse Dick, e os outros desçam comigo. Ele não parou para dar aquela ordem. Quando terminou a frase, já estava embaixo da escada. 2 homens partiram atrás dele, e em menos de 1 minuto estavam os 3 no parque, ao fundo da casa, para onde dava a janela do quarto de Mary. Estava um vulto dentro do quarto, explicou Dick aos homens. Eu atirei e ele caiu para fora. Deve estar por aqui. E os 3 homens puseram-se a procurar o vulto, que forçosamente devia estar ferido. Mas, por mais que procurassem, nada encontraram. Esquadrinharam o parque todo, foram até os altos muros que o separavam da rua, sem conseguir descobrir rasto algum do misterioso vulto. Ora esta, dizia Dick intrigado, eu tenho a certeza de ter avistado um vulto. Pode ser que a bala não tenha lhe pegado, mas fatalmente ele deve ter se atirado da janela. Não há escada alguma. Por onde esse diabo teria sumido? Os 3 homens reuniram-se novamente sobre a janela, procurando vestígios no chão. Um dos criados foi buscar uma lanterna elétrica e começaram uma investigação meticulosa nos arredores. É verdade que não se poderiam encontrar sinais de pés, porque um passeio de cimento de 2 metros de largura rodeava o edifício todo. Ao lado desse passeio havia uma alameda asfaltada, estendendo-se em seguida o gramado. Mas se não era fácil encontrar sinais de pés, Dick esperava encontrar pingos de sangue ou outra coisa qualquer. Mas nada encontrou, nem o mínimo sinal de que lhe fornecesse qualquer indício sobre o extraordinário desaparecimento. De repente, Dick levantou os olhos e começou a pensar numa coisa. Como poderia o vulto ter subido até a janela? A altura não era muito alta, apenas uns 5 metros, mas as paredes eram lisas, sem ornamento algum onde uma pessoa se pudesse firmar. Por baixo da janela do quarto de Mary havia apenas um vitral em pudesse afirmar. Por baixo da janela do quarto de Mary havia apenas um vitral encaixado, que dava para a escada de serviço. Por ali ninguém poderia ter subido. O olhar de Dick fixou-se no fio do para-raios, que descia ao lado da janela. Mas como poderia um homem trepar por ali? E Dick experimentou subir, não o conseguindo. O arame cortava as mãos e a pele queimava ao escorregar. Por aqui ele não pôde subir, disse Dick. Só se ele foi voando, disse um dos criados. Dick lançou-lhe um olhar de mau humor. O momento não era para brincadeiras. O outro criado, com o terror estampado no rosto, murmurou. Quem sabe não era um fantasma? Qual fantasma? Nem meio fantasma. Quem é que acredita em fantasmas? Sim, balbuciou o criado nervoso. Mas ele não pôde subir nem descer por aqui. Sumiu. O senhor deu-lhe o tiro e não o feriu. Isso só pode acontecer com um fantasma. Dick viu que, a seu pesar, teria que aceitar aquela hipótese absurda, e não se não encontrasse a explicação racional do caso. Vendo que nada lhe adiantava andar por ali de um lado para o outro, resolveu subir para ver como Mary ia passando. Ela estava voltando a si, com um semblante ainda alterado pelo terror. Vendo o noivo, agarrou-se a ele desesperadamente. Parecia procurar proteção, escondendo a sua cabecinha loura no largo peito de Dick Peter.
Vamos, querida, vamos. Já passou tudo. O que lhe aconteceu? Dick, que coisa horrível, repetia ela, cheia de medo. Que coisa horrível. Parece até que foi um pesadelo. Não pense mais nisso, querida. O que foi que você viu? Uma alucinação? Não, Dick, eu vi. Mas vi o quê? Pois não havia coisa alguma aqui. Havia sim, Dick. Eu vi. Que horror! Seja razoável, Mary. Estamos no coração da maior cidade do mundo. E você vê coisas que só se justificariam numa aldeia de cafres. Que foi que você viu, afinal? Um fantasma. Um fantasma. Eu estava passando pó de arroz quando, pelo espelho, vi qualquer coisa que se movia junto da janela. Fiquei gelada e o meu coração parou, mas voltei-me rapidamente e vi um vulto branco, um fantasma. Ora, Mary, vamos, raciocine. Você bem sabe que essas histórias de fantasmas são tolices. Você teve uma alucinação. Procure dormir e tudo passará. Amanhã, com a luz do sol, você rirá desses sustos. Não, Dick, nunca mais me esquecerei disto. Sossegue, procure dormir. Você não sairá daqui não, né, Dick? Tenho tanto medo. Não, não sairei. Procure dormir. Mary ajeitou-se na cama e Dick arrastou uma poltrona para junto do leito, instalando-se nela. Os criados retiraram-se e um deles, Bob, a uma ordem de Dick, sentou-se do lado de fora da porta, onde Dick estivera havia pouco. Ao contrário do que esperava, Mary não tardou em adormecer. Meia hora depois de haver trocado com Dick, as últimas palavras já dormia, mas era um sono agitado. Quando percebeu que Mary dormia, Dick levantou-se da poltrona e foi até a janela. Olhou para fora, sem ver nada de suspeito. Depois olhou para o chão, por acaso, e teve um sobressalto. Havia sobre o tapete uma coisa que o deixou estupefato. Era a bala deflagrada do seu revólver. Apanhou-a e examinou-a. Estava perfeita, sem um arranhão, sem uma amolgadura. Dick estava completamente tonto. Como poderia ter acontecido aquilo? De repente, ele teve uma ideia. Pôs a bala no bolso do colete e saiu do quarto. Na porta, falou a Bob em voz baixa. Bob, eu vou sair e talvez demore. Talvez só volte pela manhã. Você fica lá dentro do quarto, sentado onde eu estava. Não adormeça, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. A coisa não está muito boa, não. Bob não disse uma palavra. Entrou no quarto e tomou o lugar de Dick. Então, mais sossegado, Dick desceu pela escadaria e pouco depois os pesados portões do parque batiam. Bob não era homem que tivesse medo. Achava toda aquela história absurda e não se sentia de modo algum aterrorizado, como pareciam todos os outros. Por isso, comodamente sentado, tirou do bolso um livro de capa vermelha que começou a ler com todo interesse. Leu durante 1 hora. Depois o sono veio chegando insidiosamente. Bob foi até a janela e, por desencargo de consciência, examinou os arredores. A calma da noite era completa. Não se ouvia ruído algum, fora o barulho de costume da cidade, que para quem está habituado não se conta. Depois de examinar tudo, voltou à poltrona, disposto a dormir, certo de que não havia perigo algum por perto. Estendeu as pernas, guardou o livro no bolso e descansou a nuca sobre o encosto da poltrona, fechando em seguida os olhos. Agora, dentro do enorme palacete, o silêncio era completo. Mary, de vez em quando, ela era levemente agitada por algum sonho mau. Bob, de frente para a janela,
pernas estendidas, mãos cruzadas sobre o ventre, cabeça recostada para trás, dormia na maior das venturas. E os minutos foram se passando. No meio do silêncio, de repente, ouviram-se as pancadas de um carrilhão batendo os quartos, seguidos de uma pancada sonora, trêmula, prolongada. O som do carrilhão tremulava ainda no ar, quando a janela que Bob se esquecera de fechar começou a mover-se. E um vulto branco, enorme, apareceu. O seu rosto estava coberto. Depois, lentamente, o vulto ergueu a mão que segurava um tubo de taquara e levou a ponta do tubo à boca. Ouviu-se um leve sibilar e Bob teve um estremecimento violento. Em seguida, a cabeça do criado moveu-se para diante e pendeu pesadamente sobre o peito, enquanto seu rosto se encobria com as cores sombrias da morte. E o que será que vem na próxima parte dessa história? Vocês vão ter que aguardar até amanhã. Até mais!